Movimento Inclusivo. Movimento Inclusivo. Histórias de superação de pessoas com deficiência. Saudações, ouvintes do canal desportivo da Rádio Moçambique. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Desporto Inclusivo, onde o destaque vai para o desporto, para as pessoas com deficiência, desde histórias de sucesso, notícias, até saúde e bem-estar deste grupo social. Na vossa companhia, a dupla Abdurrahman Ibrahim e João Ângelo. Uma ótima escuta. Precisa de equipamento desportivo? A Cidade Sport é a sua solução. Somos especializados em equipamentos desportivos de alta qualidade, com preços acessíveis para diversas modalidades, como futebol, basquetebol, atletismo, tênis, natação e ginástica. Trabalhamos com marcas reconhecidas internacionalmente, como a Nike, Adidas, Puma, Genova, Lacatone e Joma. Oferecemos botas para futebol, sapatilhas para futsal e basquetebol e muito mais. Além disso, temos troféus para todo tipo de evento desportivo. O que está esperando? Visite-nos em Maputo, na Avenida Samora Machel, número 10, perto da Fortaleza. Na cidade da Matola, estamos na Rua Rádio Moçambique, número 411, e na cidade da Beira, no edifício do Jornal Diário de Moçambique. Cidade Sport, o desporto no seu estilo. Estimado ouvinte, pode acompanhar estas e outras notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube. Siga-nos pesquisando Mais Inclusão e faça a sua subscrição. Nesta edição, iniciamos com uma notícia sobre o tênis em cadeiras de rodas. A jornalista Sandy Matul traz mais detalhes. Há cada vez mais pessoas com deficiência físico-motora a praticar tênis de cadeira de rodas na cidade de Maputo. Os atletas desafiam limites e mostram suas habilidades. Francisco Simbini, dos atletas entrevistado, disse se sentir orgulhoso por estar a praticar esta modalidade. Eu estou assistindo 3 ou 4 anos a praticar essa modalidade de tênis. Antes estava na faculdade. No final do ano passado, no princípio do ano passado é que passamos para cá, no clube de tênis. Primeiro, me sinto orgulhoso. Segundo, é estar orgulhoso por também os treinadores e os organizadores estar a nos apoiar, nós pessoas com deficiência, porque não praticavam antes essa modalidade. Já é um orgulho, né, em si que eu tenho dessa parte por praticar e por parabenizar as pessoas que estão a organizar. Além de promover o desporto no seio das pessoas com deficiência, os eventos desportivos organizados no Jardim Tunduru servem para intercâmbio entre diferentes nações, tal como é o caso de Alep, instrutor sul-africano, que esteve em Maputo para partilhar sua experiência sobre
a modalidade. We're here to share the knowledge that we have with the players. É importante compartilhar o conhecimento com os treinadores, pois eles também desempenham um papel importante. Quando deixarmos Maputo, serão os treinadores locais que cuidarão do programa. Embora possamos oferecer o suporte independentemente de onde estivermos no mundo, e é essencial que eles também se preparam e se cuidam para garantir o bom acompanhamento do programa. Um dos grandes desafios do tênis em cadeira de rodas é o custo dos meios de compensação, pois as cadeiras do dia a dia não oferecem condições técnicas para a modalidade. Disse Jonas Alberto, presidente da Federação Moçambicana de Tênis. São enormes para conseguirmos massificar esta componente do tênis. É necessário as cadeiras de rodas e cada uma delas custa no mínimo aproximadamente $5.000. Consegue perceber a necessidade de apoio que nós temos. Temos estado a tentar adaptar algumas cadeiras que conseguimos obter, mas não é suficiente, porque as cadeiras têm sua especificidade técnica e que uma cadeira normal não consegue. Jonas Alberto, presidente da Federação Moçambicana de Tênis, apela às pessoas com deficiência a aderirem a esta modalidade. Tem um grupo muito grande que precisa de atenção e que gostava de ter a oportunidade de fazer desporto, mas que não tem tido essa oportunidade. Nós estamos a abrir esta janela e ao longo dos anos temos reparado que mais pessoas têm interessado em se aproximar a nós e praticar o tênis de cadeira. De recordar que esta foi a segunda vez que Moçambique acolheu um evento internacional da modalidade. A Federação Moçambicana de Tênis pretende incluir mais pessoas com deficiência nesta modalidade. Em alusivo ao 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, o programa visitou o Porto de Maputo, MPDC, onde pessoas com deficiência após expediente laboral frequentam o ginásio para cuidar da sua saúde. Acompanha a reportagem a seguir. Porto de Maputo, através da MPDC, emprega atualmente 17 pessoas com deficiência em vários setores da empresa. Entre elas está Hilário Chaguala. A empresa tem demonstrado preocupação com a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores, tendo criado um espaço para a prática de atividades físicas. O programa visitou o ginásio para acompanhar uma das sessões dedicadas às pessoas com deficiência. Hilário foi um dos entrevistados e contou como a atividade física tem sido benéfica, mesmo após o acidente de viação em 2001, que resultou numa deficiência físico-motora. Bom, aqui no ginásio eu estou sensivelmente há 2 meses, mas outrora eu já praticava desporto. Já fazia musculação, fazia artes marciais e alguns outros desportos fazia de forma amadora, né? Como o caso de natação, basquetebol e futebol. Sempre fui homem de desporto. E todas essas modalidades, qual é mais que estás apaixonado? De todas as modalidades que mencionou? De todas as modalidades que mencionei, o que mais me impressionou foram artes marciais, porque eu considerava um desporto completo, movia todos os meus músculos, articulações, flexibilidade, meditação, por aí. Acho que artes marciais foi melhor. Pese embora eu tenha feito depois de musculação. Para Hilário, o desporto é mais do que atividade física. É disciplina, é educação, é salvação. E por isso deixou um apelo. Bom, eu queria persuadir a todos, principalmente aos encarregados de educação, que possam inscrever os seus filhos a praticarem qualquer tipo de desporto, porque o desporto é uma disciplina e por vezes nós encarregados de educação podemos não ter o tempo suficiente para dar tudo que é disciplina, mas a criança por si, ela vai se autoeducar, vai se formatar, vai se encaixar dentro dos seus próprios programas e é muito benéfico para a prática de exercícios físicos. Eu sou fruto do exemplo disso, porque eu penso que se eu não tivesse tido conhecimentos básicos, né? Se eu não tivesse desse conhecimento, talvez eu ainda continuaria tetraplégico. Por causa desse conhecimento profundo, eu pude acreditar de que não. Eu vou aplicar este exercício, por mais que doia, mas eu sei que tem um benefício.
E foram os mesmos exercícios que acabaram ativando o meu sistema, ativando a minha mente, criando a minha força de vontade, persistência, o espírito de luta, de vencer. E venci. Hoje me sinto um vencedor por conta disso. Por isso encorajo para os encarregados de educação, assim como as pessoas que talvez tenham tido uma experiência que nem a minha, possam fazer alguma coisa por si, porque ninguém vará por ti, senão você mesmo. Momad Ahmad, personal trainer, tem mais de 15 anos dedicados ao desporto e ao ensino de artes marciais. Nos últimos tempos, encontrou um propósito ainda maior, trabalhar com pessoas com deficiência, ajudando-as a superar limites físicos e emocionais. Já faz mais ou menos 15 anos. Antes de fazer musculação, já dava aulas de artes marciais. E sempre tive a oportunidade de trabalhar com pessoas com esse tipo de necessidades especiais, que precisam de uma atenção mais redobrada, essas coisas todas. No princípio foi um bocadinho desafiador, mas com o tempo fui me adaptando e tal, percebendo de que não é algo difícil, apenas tem que procurar perceber qual é o nível de dificuldade que eles têm, que é para eu poder usar um meio termo de como transmitir o conhecimento que eu tenho e perceber qual é a metodologia de ensino na qual eu posso me adaptar melhor para poder chegar aos objetivos na qual eu preciso, para com que eles também tenham uma boa capacidade em termos de físicas e psicológicas. No início, o desafio era grande. Era preciso compreender o grau de dificuldades de cada aluno e adaptar a metodologia. Mas com o tempo, paciência e dedicação veio o entendimento. Não é difícil, só exige sensibilidade e compromisso. Para Momad Ahmad, o impacto do exercício físico na vida dos alunos com deficiência é direto. O ginásio deixou de ser apenas um espaço de treino, um espaço de transformação, gerando motivação, confiança e autoestima. Na verdade, o ginásio motiva muito, porque no princípio percebes que eles são meio distantes, meio fechados, mas quando tem muita interação, começam a fazer musculação, eles conseguem ganhar mais mobilidade, conseguem mais se abrir. E aquilo em algum momento, quando já estão nos seus setores de trabalho, eles já conseguem mais interagir com o pessoal com mais facilidade, já não ficam muito acanhados, muito escondidinhos, não, já conseguem mesmo conversar abertamente. E podemos perceber também em termos de capacidade psicomotora, foram melhorando gradualmente. Muito mesmo, fui perceber isso também com as meninas cá, o Lassane, a Soraya, a Daisy, que elas mesmo lá nos setores de trabalho delas são mais comunicativas agora e mais flexíveis nas atividades que elas lá desempenham. E aqui, quais são as máquinas que eles têm usado mais? Tem que estar com base na orientação do instrutor ou estão livres de pegar qualquer máquina? Primeiramente, há um certo... Eu tenho que estar sempre a monitorar o tipo de máquinas que eles devem pegar. Por exemplo, casos dos pesos livres, eu sempre dou uma certa limitação, devem pegar pesos um bocadinho mais leves devido a qualquer descuido, podem ter uma certa fratura e tal, uma pressão, as coisas todas, mas aquelas máquinas, as máquinas mais fixas, mais leves, eles estão livres de estar a fazer uso, mas tem que estar lá sempre presente, façam isso daquele jeito, daquela maneira e tal, mas eles têm que se divertir, não podem fazer as coisas como se tivesse a ter pressionado, devem estar mais à vontade, mais livres, é assim como eles melhoram mais as suas atividades aqui dentro do ginásio. No ginásio, as máquinas são usadas com responsabilidade. É preciso se divertir, sentir-se livre, porque é assim que o progresso acontece. Siga o seu sonho. A transformação começa com o primeiro passo. A prática de exercícios físicos é essencial para o bem-estar dos colaboradores e da sociedade no geral. Após falarmos desta prática de exercícios físicos, vamos agora à patinagem em linha, uma das modalidades inclusivas no país. A jornalista Sandy Matulo conversou com o jovem com deficiência físico-motora Douglas. Chama-se Douglas Paro, que vive no bairro de Mavalá, na cidade de Maputo. Aos 21 anos sofreu um acidente de viação no qual teve um pé amputado. Entretanto, o jovem desportista, mesmo antes de adquirir a deficiência, já praticava futebol. Douglas é um dos atletas com deficiência que acompanha Donaldo Salvador na patinagem em linha.
Ele encontrou na patinagem uma nova paixão e um caminho para continuar no desporto e conta como tudo começou. Eu não sou deficiente de nascença, não. Essa deficiência que tive com os meus 21 anos, em 2019, acidente de carro. Nesse caso, passou-se muito tempo depois do acidente. Tive o privilégio de conhecer o Donaldo Salvador, aqui mesmo no bairro. Ele vivia aqui no bairro e ele fez meu convite de poder patinar pela primeira vez. E eu aceitei o convite e fomos no dia seguinte para Campo do M, onde a gente treina quase toda semana. E pela primeira vez usei meu patins e pude parar de pé e comecei pouco a pouco patinando nesse caso. A partir daí passei a ganhar muita experiência. Até agora venho patinando, né? Com incentivo de Donaldo Salvador, seu treinador Douglas deu os primeiros deslizes na patinagem em linha reta. Antes do acidente, o desporto já fazia parte de sua vida, com uma paixão especial pelo futebol. Embora ainda não tenha praticado futebol para amputados, já recebeu convites para ingressar na modalidade. Eu, desde a infância, sempre joguei futebol antes do meu acidente, que sempre gostei de desporto, mas nunca imaginei que ia poder patinar. Mesmo antes do acidente, com minhas duas pernas, nunca pensei nisso. Só gostava de jogar futebol. Já jogou futebol para os amputados? Ainda não. Por enquanto, a única modalidade que eu faço é essa de patinagem em linha. Mas já recebi outros convites como para poder participar em tênis dos amputados, né? Só ainda não fui. Eu vou dizer que não é fácil, mas também é uma boa experiência e dou mais motivação a outros deficientes para que possam entrar numa modalidade, né? Só para se sentir à vontade. Muito bom patinar. Douglas segue firme em seu objetivo, conquistar uma medalha de ouro para o país. Para ele, a patinagem não é apenas um desporto, mas também uma oportunidade de motivar outras pessoas com deficiência. É poder estar numa das competições internacionais, nesse caso, competições africanas, Jogos Paralímpicos. Essa é a minha meta, poder participar. A minha ideia é ser o primeiro patinador com uma perna com deficiência física, nesse caso, a conseguir uma medalha de ouro, né? Para o país, também para mim. É importante destacar que Donaldo Salvador incentiva mais pessoas com deficiência a praticarem patinagem em linha. Iniciativa do patinador Donaldo Salvador, que pretende tornar esta modalidade ainda mais inclusiva. Já na ponta final do programa Desporto Inclusivo, mas antes vamos às artes marciais, mais concretamente ao taekwondo, onde um jovem com deficiência físico-motora abraçou a modalidade como forma de defesa pessoal. Saudações aos amigos ouvintes do canal desportivo da Rádio Moçambique, em especial ao programa Desporto Inclusivo. Estamos no bairro de Molotane, no município de Boane, na província de Maputo, onde vamos conversar com um jovem multifacetado no que diz respeito ao desporto adaptado. Chama-se Phineas Muyanga, que ele já praticou várias modalidades. Ele é um jovem com deficiência físico-motora, isto é, usuário de canadianas. Phineas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Phineas, sabemos que o Phineas começou a jogar o futebol 11, não é? Não é um desporto para pessoas com deficiência, inclusive, e depois sai para o futsal, o futebol 8, aliás, para pessoas com deficiência físico-motora, ou os amputados, neste caso, e depois o taekwondo. Mas vamos iniciar a sua integração para o futebol 11. Mas antes, os amigos ouvintes querem saber quem é Phineas Muyanga, como é que adquiriu essa deficiência, é de nascença, foi por uma doença. Pode partilhar com os nossos amigos ouvintes. Saudações, primeiro saudar aos ouvintes e agradecer pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui. Phineas Muyanga é um jovem com deficiência físico-motora, conforme já havia dito, e de nascença, eu nasci com deficiência físico-motora. A minha paixão pelo desporto começa quando criança. Na época falava-se pouco de inclusão do desporto para pessoas com deficiência e de inclusão no seu todo. O meu primeiro desporto, o desporto que eu tive contato primeiro foi o futebol, começando da zona onde eu cresci.
e posterior à escola, porque na escola tinham jogos escolares. Na escola, como é que era? Será que o Fininha já era incluído nas aulas de educação física? Como é que era? Eu era incluído, mas sem nenhum acompanhamento. Deixavam participar, mas não tinha nenhum acompanhamento. O mesmo acontecia. Eu ia aos treinos semanais do grupo, da equipe da escola, nesse caso, da prática de futebol, e no treino corria tudo bem, só que quando chegasse os dias de jogo, eu era deixado de lado por conta da minha deficiência. Nem para ser guarda-redes não te colocavam? Não me colocavam, sendo eu polivalente no futebol, começando pela baliza até o ataque. Mas isso não me colocavam por conta da minha deficiência. E isso foi criando algumas frustrações em mim, porque eu ia treinar na perspectiva de fazer parte da equipe, representar a minha escola, na altura a escola primária completa dele que leva. E a exclusão, em algum momento, causava um pouco de depressão, mas eu me sentia discriminado, excluído, e o mais agravante, sabia que é por estar na condição em que eu estou. Depois disso, tive que me adaptar, conforme eu disse. O desporto sempre foi a minha paixão. O desporto em que fui aceito, isso em 2007, foi o Taekwondo ITF. Mas antes de chegarmos ao Taekwondo, queremos saber um pouco em relação, depois do futebol 11, jogaste o futebol para os amputados, não é? Como é que foi a sua integração? Sim, o futebol amputado veio muito depois, porque o desporto para pessoas com deficiência ainda não constitui grande coisa no nosso país. Só depois de eu praticar o Taekwondo, anos depois, é que vem o futebol amputado. Futebol amputado, senti-me acolhido, senti-me em casa, porque é para pessoas que usam canadianas. É um futebol apropriado para pessoas com deficiência físico-motora na minha condição, e a aceitação foi 100% acolhedora. Marcava muitos golos, não é? Marcava e continua a marcar muitos golos. A sua ambição nesta modalidade é chegar a participar nos jogos internacionais, como por exemplo Angola já esteve como vice-campeão do mundo em futebol amputado. Sim, sim. O que acontece é que no futebol amputado temos muitos talentos em Moçambique, que eu digo com a máxima certeza que em África e no mundo podemos estar em lugar de destaque. Só que a grande desvantagem é a falta do apoio. Por incrível que pareça, muita gente ainda desconhece o futebol amputado em Moçambique. Ainda não é grande coisa, ainda não está muito desenvolvido, mas em termos de talentos, tem muitos talentos. Eu acredito que se houvesse um investimento, mais apoio, nós chegaremos muito longe. Só para ver, nós ainda não tivemos nenhuma competição internacional. O que acontece é que vamos treinar e no final do treino fazemos jogos entre colegas da mesma equipe. Então nós esperamos ter mais oportunidades, que é para ter experiências com outros países, com outras pessoas que não sejam equipes, para aprender a medir as nossas capacidades, que acredito que estão num nível muito bom, porque temos acompanhado os outros países, como é o caso de Angola, que é uma das melhores equipes do mundo, assim como da África. Pois é, eu recordo que o futebol amputado esteve num dos torneios a nível da cidade de Maputo como modalidade demonstrativa, não é? E saímos em relação ao futebol amputado. E como é que Fininha chega ao Taekwondo, uma modalidade de luta? Como é que Fininha chega a esta modalidade? Eu chego à modalidade de Taekwondo, artes marciais, por conta da discriminação. Na escola foi o local onde tive os primeiros contactos com a discriminação. E a prática do Taekwondo na época era para saber lutar e me defender daqueles que me discriminavam. Mas com o Taekwondo fui aprendendo que a agressão não é o melhor caminho. O Taekwondo desempenhou, não só o Taekwondo, o desporto em si, para pessoas com deficiência, desempenha um papel muito importante, que é da autoestima, ensina o caminho correto ou aceito na sociedade que as pessoas com deficiência, assim como pessoas sem deficiência, devem seguir. Ajuda a superar a depressão, por além de manter a boa saúde, e ajuda a superar os nossos limites como pessoas com deficiência em particular.
Eu acho que desporto, fora a esses pontos que se tem muita importância, sobretudo para pessoas com deficiência, que na sua maioria são sedentárias, são vistos como pessoas incapazes, como pessoas que não conseguem nada. De forma constante são tratadas como crianças, né? Com o desporto, a pessoa com deficiência aprende a superar os seus limites, aprende muita coisa. Pois é, amigo Vinte, o Finias é um jovem muito batalhador, no desporto em particular tem mostrado que tem força, já representou o país em várias provas, não é? Finias, partilha aqui para os nossos amigos ouvintes, quantos prémios já ganhou? Neste momento, quais são os projetos do Finias? Eu já representei o país somente no taekwondo, no taekwondo. Já fui por 3 vezes consecutivas campeão da África em quase todas as categorias. Já fui por algumas vezes campeão provincial, vice-campeão provincial. Já fui por algumas vezes campeão nacional, vice-campeão nacional. Já fui também campeão do mundo, e bem como campeão do mundo para pessoas com deficiência. Pese embora o campeonato tenha sido online, já fui campeão 2 ou 3 vezes do mundo para pessoas com deficiência, uma vez num campeonato que não incluía pessoas com deficiência. De salientar que no estilo taekwondo e ITF, o qual eu pratico, fui pioneiro com pessoa com deficiência. Pode explicar o que é isso de ITF? A ITF significa Federação Internacional de Taekwondo. Ok. Por acaso em Moçambique, como pessoa com deficiência, na minha condição, fui o pioneiro, fui o primeiro. E de modo geral estou num patamar muito bom, caminho bem. Sou um dos poucos instrutores internacionais no geral aqui em Moçambique no Taekwondo ITF. O Finias é instrutor? Sim, ITF? Instrutor internacional. Agora ostento o cinturão de quarto dan, que é um grande ganho pessoal, assim como para o país. Portanto, estou numa posição privilegiada. Até agora, a segunda graduação mais elevada de Moçambique, quarto dan. A mais elevada são os quinto dan. E o Finias está a nível da Federação Moçambicana. Como é que é a sua integração, sendo o único atleta, não é, com deficiência físico-motora? A integração exige mais de mim, porque deveria ser eles adaptarem-se à minha condição, mas é o contrário, que eu que tenho que me adaptar à condição deles. Mas com o tempo tenho explicado, tenho falado da inclusão, da importância também deles perceberem a minha condição, e paulatinamente vejo que está a surtir algum efeito. Projetos futuros para o Finias, para esta tua modalidade, o taekwondo? Bom, atualmente o meu maior projeto, estou a preparar-me, não sei se consigo lá estar, para o Campeonato do Mundo que vai acontecer este ano na Itália. E pela primeira vez será um campeonato inclusivo, que estarão lá pessoas com e sem deficiência a competir num único evento, o que não acontecia de antes. Há muito tempo tinha um campeonato especificamente para pessoas sem deficiência e de igual modo só para pessoas com deficiência. Mas eu recordo que ano antepassado, se a memória não me falha, eu escrevi um projeto ao presidente da Federação Internacional de Taekwondo a propor a inclusão das pessoas com deficiência. Porque falar da inclusão é todos estarem a participar do mesmo evento, não haver separação. De modo que todos percebam que é importante assim. Não podemos falar da inclusão e ainda continuar com essa separação de campeonatos para pessoas com e sem deficiência de forma separada. Felizmente, não sei se é pela carta que eu escrevi, do projeto que eu fiz, ou por outros motivos, que este ano, pela primeira vez, teremos um campeonato 100% inclusivo, onde estarão as pessoas com deficiência a competir entre elas, as pessoas sem deficiência a competir entre elas, mas isso num único evento. Sim, é positivo. Muito positivo. Para que haja inclusão, é importante as pessoas sem deficiência perceberem a nossa realidade, porque não posso falar de inclusão enquanto ainda há essa divisão. Nós estaríamos a ser inclusivos. Espero mesmo ir, eu já estou a treinar e acredito que, pelas minhas capacidades, acredito que terei bons resultados para Moçambique. Boa sorte para
para si, Finias, últimas considerações, algo que não perguntei, queira acrescentar neste nosso programa? Bom, dizer que estou feliz que a RM Desporto abre este espaço para falar do desporto para as pessoas com deficiência. É de louvar, é de agradecer, porque eu acredito que existem muitas pessoas na minha condição que também praticam desporto e, estando a partilhar essas histórias, vai ajudar a motivar os que pensam que não podem praticar desporto por conta da sua condição. Muito obrigado. Pois é, muito obrigado, Finias Muyanga, por ter partilhado aqui a sua história, a sua trajetória no que diz respeito ao desporto. Como dizia o Finias, neste ano está a se preparar para o Campeonato do Mundo, não é? Que vai decorrer na Itália. O programa deseja que o Finias consiga representar de boa forma o país neste desporto. Precisa de equipamento desportivo? A Cidade Sport é a sua solução. Somos especializados em equipamentos desportivos de alta qualidade, com preços acessíveis para diversas modalidades, como futebol, basquetebol, atletismo, tênis, natação e ginástica. Trabalhamos com marcas reconhecidas internacionalmente, como a Nike, Adidas, Puma, Genova, Lacatone e Joma. Oferecemos botas para futebol, sapatilhas para futsal e basquetebol e muito mais. Além disso, temos troféus para todo tipo de evento desportivo. O que está esperando? Visite-nos em Maputo, na Avenida Samora Machel, número 10, perto da Fortaleza. Na cidade da Matola, estamos na Rua Rádio Moçambique, número 411, e na cidade da Beira, no edifício do Jornal Diário de Moçambique. Cidade Sport, o desporto no seu estilo. Nos momentos finais do programa, Abdurrahman Ibrahim esteve na edição e a apresentação e João Ângelo nos cuidados técnicos. Obrigado pela audiência e até a próxima edição e continuação de uma ótima escuta a restante programação do canal desportivo da Rádio Moçambique. Até mais. Movimento Inclusivo. Movimento Inclusivo. Histórias de superação de pessoas com deficiência.